Vladimir Putin terá um único mapa estratégico em sua mente por anos. Seu plano era simples, mas mortal: dividir e conquistar. Ele usou as pontes estratégicas estabelecidas com a Europa para dividir o continente, submeter governos e criar estados satélites leais a ele. No entanto, a partir de fevereiro de 2026, essa equação foi revertida. A armadilha adriática impecável da União Europeia estava operando silenciosamente há meses. Em 16 de fevereiro de 2026, Bruxelas puxou a última peça do dominó através da Croácia, destruindo as últimas pontes que Moscou havia construído para si. A rota para a Hungria e a Eslováquia fechou de repente. Claro, as ações da Europa contra o plano mortal de Putin não se limitaram a desativar estrategicamente esta ponte. Foi muito mais engenhoso, silencioso e invisível para apagar fisicamente a Rússia do continente. Para entender esta operação, devemos primeiro olhar para o norte do mapa, para os Bálticos: Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia. Esses países não apenas fecharam todas as suas conexões terrestres com a Rússia, eles praticamente as selaram. A base militar da Rússia na Europa, Kaliningrado, não é mais uma fortaleza, mas uma prisão cercada por águas da OTAN. Os serviços de trem foram suspensos, as travessias de caminhões estão proibidas. A ligação vital de Moscou com o Báltico foi cortada por isolamento estratégico. Os olhos e ouvidos lá dentro estavam relatando constantemente. No entanto, em novembro de 2025, a administração de Varsóvia fechou oficial e fisicamente o consulado-geral em Gdansk, o último bastião inteligente da Rússia na costa do Báltico. Este foi o ato final do jogo, que começou em 22 de outubro de 2024, quando a Polônia fechou o consulado da Rússia em Poznan, dizendo: "Acabem com a guerra híbrida." Putin ainda estava contando com um último ponto estratégico: as pontes de energia. Mas agora essas pontes também estão fechadas. A Polônia, com seus enormes terminais de GNL construídos no porto de Gdansk, gás norueguês, enterrou o gás russo no norte. Enquanto o Kremlin tem ameaçado por anos: "Vocês vão congelar sem nós", a Europa completou seu próprio escudo energético com GNL americano e gás norueguês, efetivo a partir do inverno de 2025. O norte congelou. A fronteira leste se transformou em uma muralha de castelo. Putin tinha apenas uma porta dos fundos restante para infiltrar-se na Europa: o sul. O plano de Moscou parecia impecável no papel. Se fossem expulsos do norte, entrariam pelo sul via a rota do Adriático. Afinal, Orbán e Fico estavam esperando no final dessa rota, então Putin contava que a rota do Adriático ainda estivesse aberta. Moscou usou essa rota para incitar Budapeste contra Bruxelas. No entanto, através de obras de infraestrutura realizadas discretamente ao longo de 2025, Bruxelas já havia transformado essa rota em uma armadilha mortal para a Rússia, em vez de uma corda de salvação. Se fosse só isso, talvez Putin pudesse ter encontrado uma saída. Mas havia outra catástrofe que Putin não havia calculado. Para que a armadilha funcionasse perfeitamente, a Rússia não podia ter nenhuma outra rota de escape. A perseguição implacável do Ocidente havia começado, não apenas em terra, mas também no mar. A proibição da UE sobre a transferência de GNL e petróleo entrou em pleno vigor no inverno de 2026. Navios da frota sombra russa, sem seguro e sem bandeira, desrespeitando a lei internacional, foram caçados um a um nas ilhas gregas e nos estreitos dinamarqueses. À medida que a rota marítima se bloqueava, a Rússia foi empurrada sem saída para o único gasoduto restante, ou seja, para o colo da União Europeia. A estratégia de Bruxelas era simples: fechar os mares, forçá-los a ir por terra, pelo gasoduto do Adriático. Eles passariam por esse gasoduto ou se afogariam. A Rússia estava correndo em direção à armadilha com seus próprios pés, e naquele exato momento, justo quando a Rússia pensou que estava dando seu último suspiro, a porta bateu em suas caras. Mas não foi a Croácia que a bateu. Foi a mente coletiva da União Europeia. Naquela linha que Putin acreditava há anos ser essencial para nós, Bruxelas já havia concluído suas preparações técnicas. A administração de Zagreb simplesmente implementou as instruções da União Europeia. Os dados técnicos foram colocados na mesa. Foi dito que a alternativa está pronta. E com uma única decisão em 16 de fevereiro de 2026, as últimas pontes do Kremlin na Europa também foram cortadas. Observando o curso superficial dos eventos, a situação parecia ser uma negociação regional de energia de rotina. O histórico oleoduto Druzhba, que se estende da Ucrânia para a Europa,
havia perdido sua confiabilidade devido aos danos sofridos em meio às dinâmicas imprevisíveis do conflito no terreno. Em resposta a essa instabilidade de infraestrutura, Hungria e Eslováquia começaram a bater nas portas diplomáticas da Croácia em busca de uma rota alternativa para preencher a crescente lacuna energética. O plano deles era baseado em um cenário de transição pragmática. Quando a Rota do Norte se tornasse arriscada, eles trariam petróleo russo para o Adriático e o transportariam para suas refinarias usando o oleoduto Janaf da Croácia. O objetivo deles era continuar bombeando energia do Kremlin sob o pretexto de necessidade infraestrutural. No entanto, havia uma realidade fundamental que eles perderam de vista devido à miopia diplomática. O verdadeiro contraparte deles não era apenas a administração de Zagreb, mas a mente institucional da União Europeia, que estava rearranjando o tabuleiro de xadrez. Bruxelas foi submetida à chantagem de Viktor Orbán durante anos. A Hungria usava o argumento: somos um país geograficamente preso, somos tecnicamente dependentes do petróleo russo como escudo. Segundo os argumentos apresentados, a Hungria era 86% dependente da Rússia para petróleo, enquanto a Eslováquia era 100% dependente. Essas estatísticas pesadas foram usadas por anos como uma desculpa perfeita para suavizar sanções e vetar decisões conjuntas. A Comissão Europeia decidiu refutar essa chantagem política, não com condenações diplomáticas, mas com dados de engenharia. A Croácia foi escolhida como a implementadora de campo dessa grande estratégia, ou seja, a espada de Bruxelas. A administração de Zagreb, juntamente com engenheiros da Comissão Europeia, testou a capacidade do oleoduto Janaf e confirmou que o sistema é um portal massivo modernizado. O ponto de virada veio com a declaração marcante feita pelo ministro da Economia da Croácia, Ante Prazina Tesnja, em 16 de fevereiro de 2026, através das redes sociais, cujo texto foi cuidadosamente elaborado nos corredores de Bruxelas. O ministro anunciou ao mundo que o oleoduto do Adriático estava operacionalmente pronto e que não havia mais desculpa técnica para qualquer país da União Europeia continuar dependente do petróleo russo. De acordo com os dados divulgados, o oleoduto Janaf atualmente tem a capacidade de transportar mais de 14 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano de fontes não russas para refinarias na Hungria e na Eslováquia. Este volume é mais do que suficiente para operar tanto a refinaria MOL da Hungria quanto as instalações da Slovnaft na Eslováquia a plena capacidade sem quaisquer problemas. Em outras palavras, não havia um problema de engenharia a ser superado, mas sim uma escolha política baseada em margens de lucro. A ação do ministro devastou instantaneamente o famoso argumento "não temos escolha". Então, se o oleoduto for fechado, a Rússia não pode encontrar outra maneira? É aqui que a armadilha logística impecável de Bruxelas entra em ação. É aqui que o Kremlin e Budapeste estão realmente presos. Enquanto as rotas rodoviárias e ferroviárias são discutidas na Europa, na realidade, estas são fantasias inviáveis. Primeiro, olhando para a logística rodoviária, para fornecer o fluxo massivo de 150 a 200 mil barris por dia que a Hungria precisa, seriam necessários milhares de caminhões-tanque. O custo logístico dessa operação seria de 5 a 10 vezes o do oleoduto. Considerando as regulamentações de emissões ambientais, controles aduaneiros rigorosos e gargalos burocráticos nas passagens de fronteira, tal envio por frotas de caminhões seria praticamente impossível. A segunda opção, a logística ferroviária, também é um beco sem saída sério. A opção de transportar mercadorias por trem da Rússia para portos bálticos, depois por mar até o Adriático, e recarregar em trens já foi frustrada por sanções da União Europeia e restrições portuárias. Diferenças entre a bitola larga russa e a bitola padrão europeia causariam semanas de atrasos na transferência de produtos nos terminais de fronteira. Esta cadeia complexa é um dreno caro que anula a vantagem de preço do petróleo russo. O panorama logístico geral é bastante claro. Se o oleoduto for cortado, ferrovia e estrada não são alternativas, mas um gargalo logístico caro e inadequado para o Kremlin. A União Europeia usou a geografia como uma arma e prendeu a Rússia na costa adriática. O verdadeiro alvo da União Europeia não era tanto bloquear o fluxo físico, mas atingir o coração do mecanismo de financiamento da guerra internamente. Esta interrupção imposta pela mentalidade de Estado de Bruxelas e pela espada da Croácia vai além de uma mera interrupção de fornecimento. Esta onda de choque que se espalha da costa adriática criou um efeito de tsunami geopolítico que abalou as fundações macroeconômicas de Moscou, Budapeste e Bratislava. A Comissão Europeia transformou seu poder regulatório em uma arma estratégica, desferindo um golpe assimétrico na máquina de guerra do Kremlin. A natureza destrutiva da imagem é clara do ponto de vista da Federação Russa. Apesar das pesadas sanções internacionais,
o Kremlin agarrou-se a este mercado no coração da Europa como uma sanguessuga. Esta exportação por gasoduto com custos de transporte quase nulos era um modelo de receita altamente lucrativo que financiava diretamente a economia de guerra sem ter que lidar com riscos de frotas clandestinas ou apólices de seguro altas. Agora, esta porta foi fechada pela postura resoluta da Europa. De acordo com modelos econômicos, a inoperabilidade do gasoduto poderia custar à Rússia entre 5 bilhões e 7 bilhões de dólares em receita anual direta. A evaporação desse fluxo de caixa, dado o enorme custo da guerra, ampliará ainda mais o buraco negro no orçamento russo. Mesmo que Moscou redirecione este petróleo para a Ásia, terá que usar petroleiros fantasmas cuja manobrabilidade é limitada por seguros da União Europeia e sanções de passagem direta. Essa necessidade logística elevará os custos de transporte às alturas e corroerá os lucros líquidos por barril. Além disso, a perda desse mercado minou fundamentalmente a propaganda do Kremlin de que a Europa congelará sem nós. Esta onda de choque também está sendo sentida intensamente na economia húngara e no futuro político de Viktor Orbán. O poder de Orbán na política interna baseava-se nos lucros extraordinários que o grupo MOL obtinha do petróleo russo com desconto e no escudo de energia barata que ele oferecia aos seus eleitores. Bruxelas enviou Budapeste a um estado de pânico ao enviar a mensagem: "Nós forneceremos o petróleo para operar suas refinarias, mas transportaremos petróleo transparente comprado a preços de mercado." Agora, forçada a comprar petróleo caro a preços de mercado, a Hungria está preparando o cenário para preços de combustível em alta, inflação crescente e custos industriais disparando. A administração Orbán não pode jogar imprudentemente sua carta de veto contra a Croácia porque não há falta de capacidade, mas sim uma alternativa limpa. Tendo perdido subsídios baratos, a indústria húngara enfrenta um teste de competitividade e corre o risco de perder seu apelo para investidores estrangeiros. A mesma situação se aplica ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Enquanto a Slovnaft, a única refinaria do país, enfrenta uma crise de matéria-prima, Bruxelas geriu habilmente a situação ao afirmar que não há risco de abastecimento a curto prazo. A mensagem é bastante clara. Há 14 milhões de toneladas de capacidade disponível no mercado. As suas refinarias não vão parar, mas você não vai mais financiar Moscou. A União Europeia enfatizou que o fornecimento não foi interrompido, mas que sua direção mudou, cortando assim qualquer narrativa de vitimização desde o início. Em vez de deixá-los no escuro, escolheu discipliná-los economicamente, eliminando margens de lucro injustas. A reflexão em todo o continente é o restabelecimento da autoridade institucional da União Europeia. A União, paralisada por anos por crises de veto, provou o quão decisiva pode ser, não por meio de processos de votação complexos, mas através de uma decisão administrativa baseada em regras de infraestrutura. A posição da Croácia confirmou que os interesses comuns de segurança têm precedência sobre as ambições comerciais individuais. Esta mudança de paradigma também serviu como um aviso chocante para outros países que buscam uma política de equilíbrio nos Balcãs. Quando vista através de uma ampla lente geopolítica, a interrupção do JANAF é mais do que uma simples recusa de trânsito. É o nível de maturidade alcançado pela doutrina de cerco geoeconômico da União Europeia contra a Rússia. A visão de Putin de tornar a Europa dependente de gasodutos desmoronou nas águas do Adriático. Bruxelas abandonou sua identidade de bloco econômico passivo e evoluiu para um agente de mudança rigoroso que transforma portais logísticos em armas. Destruiu a chantagem política, não com debates burocráticos, mas com frieza engenheira, dizendo: "Sua capacidade é de 14 milhões de toneladas. Você tem alternativas. Você não tem desculpas." Esta tática de cerco no grande jogo de xadrez bloqueou 3 frentes diferentes no continente. No norte, a necessidade de gás russo foi eliminada com a entrada em operação de terminais de GNL, enquanto as fronteiras orientais foram transformadas em uma fortaleza com guerra eletrônica e barreiras físicas. Nas rotas marítimas, pacotes de sanções bloquearam o trânsito da frota sombra. As repercussões deste xaque-mate estratégico na frente doméstica da Rússia têm um potencial de destruição muito maior do que qualquer perda de munição no campo de batalha. Gigantes como a Gazprom e a Rosneft, que enchem os cofres do Kremlin, foram fisicamente arrancados de seus mercados lucrativos. Esta perda de bilhões de dólares em receita é uma linha de falha que abalará o equilíbrio de poder entre os executivos de elite e os oligarcas. Esta classe, que construiu sua riqueza vendendo energia para o Ocidente, verá sua lealdade ao regime seriamente testada à medida que sente o impacto financeiro do estrangulamento logístico em seus balanços. A aceleração da impressão de rublos para cobrir o déficit orçamentário alimentará a inflação,
acelerando o colapso do cenário interno. A queda nas receitas empurrará o regime para manobras financeiras arriscadas, enquanto a diminuição das margens de lucro intensificará a competição entre os centros de poder e desencadeará a possibilidade de um motim silencioso nos corredores do Kremlin. A ilusão de estabilidade econômica prometida por Putin às suas elites está desaparecendo a cada dia. O custo da guerra também está consumindo os canais econômicos que alimentam a autoridade interna. A estrangulação agora não está apenas na linha de frente, mas diretamente nos edifícios administrativos de Moscou. No fronte da União Europeia, esta situação é uma vitória silenciosa para a tática de enfraquecer os cavalos de Troia internos. Bruxelas optou por desligar o suporte vital de que a economia húngara depende, em vez de se envolver em debates infrutíferos com os vetos diplomáticos de Budapeste. Tendo perdido sua energia barata, a Hungria será forçada a submeter-se aos fundos estruturais congelados da UE e aos requisitos de transparência para evitar ser levada a um beco econômico sem saída. A pressão geoeconômica tornou-se uma arma sofisticada usada pela União para reparar suas próprias fissuras internas. A estratégia do Kremlin de se voltar para os mercados asiáticos também é um reflexo desse desespero. Embora Putin esteja tentando vender o volume que perdeu na Europa para a China e a Índia, esses atores estão cientes do gargalo logístico. Pequim e Nova Delhi estão usando seu poder de compra para adquirir petróleo com grandes descontos, a níveis próximos aos custos de extração e transporte. A Rússia foi interrompida no jogo que começou. Deixou de ser um jogador dominante no mercado global de energia e tornou-se um fornecedor de matérias-primas à mercê dos gigantes asiáticos, aceitando qualquer preço que eles ditam. Décadas de dependência de energia sombria, infiltrando-se nas veias da Europa, foram cortadas pela mente engenhosa de Bruxelas e pela espada da Croácia. A desculpa da Hungria de 100% de dependência desmoronou diante de 14 milhões de toneladas de capacidade alternativa. Becos logísticos sem saída e a enorme barreira de custos criada por milhares de petroleiros condenaram a Rússia à impotência na costa adriática. A ilusão de Putin de que poderia chantagear um continente inteiro através da energia foi devastada diante daquela válvula fechada. Os aumentos de preços que se avizinham nas ruas de Budapeste são os passos da falência diplomática do Kremlin na Europa. Com esta armadilha geoeconômica impecável, a União Europeia enviou ao mundo uma mensagem clara: temos o poder de cortar o fluxo de recursos para a guerra. Para Putin, o império energético europeu que ele outrora governou agora não passa de um sonho irrecuperável. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.